tarde, pessoal. Mas estamos mais uma vez falando aqui da empresa Conexel Informática. Estamos com um problema aqui que apareceu de uma máquina de um cliente, que é uma pequena sugestão para que seja resolvido esse problema, certo? Sem precisar trocar nenhuma peça, até porque não foi identificado nenhuma peça com defeito, certo? Nenhuma avaria nessa CPU. Essa CPU veio com a reclamação da seguinte forma: dizer que não dava vídeo, certo? E aí eu fui identificado a fonte também com problema e um mau contato na memória. A fonte apresentava um barulho. Porém, o que eu quero falar aqui sobre não é em relação ao que eu troquei, as peças que eu troquei, a fonte eu troquei, não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um interessante problema que essa máquina tinha vindo antes, né? E apareceu e está novamente com esse tipo de problema, que é o que? Eu vou ligar e vocês vão ver o erro que aparece na inicialização do boot da CPU. E vamos solucionar esse problema da seguinte forma. Vocês vão ver que ele vai aparecer normalmente, a tela de inicialização, certo? Ele dá esse bip e fica mandando se apertar F1, dando erro na CPU fan. Fica lá, CPU fan erro, né? Erro no controle da ventilação. Provavelmente a tradução em inglês é essa. E dizendo que está dando um erro na ventilação da CPU, certo? É a tradução principal que a BIOS identifica, né? No caso a inicialização do sistema. Ele disse que tem que ser resolvido de alguma forma, mas se a pessoa quiser continuar, é só pressionar F1 e ele entra no sistema, certo? Aí você vê aqui que ele... Só que esse processo aqui é um processo chato, que toda vez a pessoa tem que ficar apertando o F1, né? E aí... não é o ideal. O ideal é que você ligue o computador e no sistema... E o sistema inicialize de forma automática, né? Sem precisar ter que estar apertando nenhum botão para você entrar no sistema. Então, a solução para esse problema... eu vou dizer agora, né? Como é que foi solucionado esse problema. Ela ficou meio embaçada. Esse é o processo da visualização da câmera, né? Aí já voltou ao normal. Então o sistema vai inicializar, certo? Se eu reiniciar aqui, ele vai apresentar o mesmo problema. Ele vai apresentar o mesmo problema. Ele vai ficar mandando pressionar a tecla F1 para você entrar no sistema. Eu vou mostrar para vocês, certo? Como foi solucionado o problema. Eu vou reiniciar e vocês vão ver que ele vai apresentar o mesmo problema. Ele vai apresentar o mesmo problema, certo? Não vai mudar muita coisa. Pronto. Vendo? Ele bipa e de novo volta para a tela. Só pressionando F1 ele entra no sistema. Então, pessoal, como é que eu vou solucionar esse problema? Eu vou desligar a CPU, certo? Eu vou desligar a CPU. Desliguei a CPU, certo? Vou ligar novamente a CPU. De novo, a tela aqui deu um bug na câmera. Desculpe eu estar passando a mão direto aí, mas é porque é o foco, né? E a claridade não está ajudando muito. Vou ligar a CPU. Liguei a CPU. Só que aqui eu vacilei. Eu vou entrar na BIOS, certo? Mas eu vou dar Ctrl Alt Del. Vou dar Ctrl Alt Del, certo? Isso aqui foi porque eu esqueci de entrar na BIOS, de apertar o botão para entrar na BIOS, certo? Eu vou apertar F1, mas ela já vai entrar na BIOS, tá certo? Agora, qual é o procedimento que eu vou fazer para solucionarmos esse problema sem precisar fazer nenhum procedimento de troca de placa, né? Porque aqui, quando ele começa a apresentar esse problema, é alguma informação que a BIOS está mandando, né? Para
lá para a entrada e saída da CPU, né? Do sistema, que tem algo que está causando alguma avaria em relação à ventilação, à temperatura, mas não é nada disso. Em relação a... eu vou nem dizer temperatura, a expressão não é correta, não é essa, eu vou dizer assim. Na verdade, em relação a... Vem aqui que me falou da mente agora. A checagem, né? A checagem da ventilação da CPU. Na verdade, é a checagem. Então ele está dando erro nessa checagem, né? Nesse cheque. Que era para passar normalmente, como se tivesse tudo normal. Mas não está passando, entendeu? Ele está causando esse erro. Então esse erro é solucionado através de uma modificação aqui da BIOS, certo? Na configuração de entrada e saída. Na configuração de boot. Deixa eu ver. Aí você vem aqui, certo? Desativa o Kick Boot, que é aquela parte de inicialização da tela de post, certo? Primeiro eu vou mostrar a vocês dessa forma e vamos ver. Aqui eu posso colocar no erros, certo? Também eu vou sair para a gente ver se ele voltou ao normal. Vou salvar. Certo? O que acontece? A gente vai ter um pouquinho de paciência para esperar o sistema inicializar, né? O cliente vai ter que ter essa paciência para esse processo, entendeu? Então, você viu que eu só desativei o Kick Boot, né? Pra gente solucionar esse problema de forma correta, né? E o que acontece? Esse problema aqui, meus irmãos, é o seguinte, e técnicos que souberem, né? Que não souberem também já vai estar resolvendo. Esse problema aqui é o seguinte, a máquina não está apresentando nenhum defeito de temperatura, certo? A temperatura da máquina está normal, não está superaquecendo, não está causando nada disso. O que está causando só é aquele erro. Aquele erro ali pode ser a BIOS, né? A BIOS da máquina, da CPU, pode estar começando a ter problemas e ele está informando erroneamente aquela mensagem dizendo que tem um problema na CPU fan, né? Na ventilação da CPU. Sendo que não é isso. A máquina está normalmente, tanto que se você colocar aqui é processamento e memória, certo? Nessa parte do ventilador aqui, ó, o gadget aqui, ó, tá vendo o gadget aqui? Aqui é o processamento da CPU. Não quer dizer que isso também quer dizer sobre a temperatura da CPU, não é nada disso. Quer dizer quanto está consumindo essa CPU e ela está trabalhando. Realmente pode relacionar também a temperatura. Desculpe, podemos relacionar a temperatura. Mas a gente vê que está tudo ok, entendeu? Não tem nenhum processo errado aqui, certo? Então, essa dica que eu queria dar a vocês, eu vou reiniciar aqui, você vai ver que a máquina vai reiniciar normalmente, certo? Ela vai reiniciar normalmente, olha que beleza agora. Não precisa mais o cliente ficar apertando F1, F1. Agora, se ele quiser, ele pode apertar o ESC, mas o sistema inicializou automaticamente. Se ele quiser, ele aperta o ESC e entra no sistema. Se ele tiver paciência, quando ele inicializar, pressionar uma vez só, né? Ele pede para pressionar o ESC na hora que inicializa. Aí você vê que ele agora aparece normal, a tela de inicialização, né? E aparece o ESC, a tela de boot com ESC, para fazer a checagem de memória, checagem de VGA e tal, né? Que é a entrada e saída. E ele entra no sistema normalmente. Então é isso aí que eu queria dizer para vocês. Se vocês puderem, dê um like aí no vídeo. Desculpe o foco da câmera toda hora dando problema, é por causa da claridade aqui. Era para colocar o flash na gravação, né? Aí você vê que o foco tá bem... A câmera está ajustando o foco, mas tem hora que apresentou muita parte embaçada, mas não na parte da nossa explicação, né? Nossa explicação foi normal, graças a Deus. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer para quem está acompanhando o canal, né? Como eu falei, dê o like aí, se gostou, se conseguiu resolver seus problemas em relação a essa dica, né? Aí você deixa de gastar um dinheiro para pessoas que não entendem, que não tem noção de informática, deixa de gastar um dinheiro para levar para manutenção, gastar 80, 70 reais, às vezes encontra pessoas infelizmente desonestas, né? Que condenam alguma peça, dizendo que alguma peça está com defeito, né? Condena. Então é isso aí, a gente tem que ajudar também, né? A nossos clientes, ajudar nossos colaboradores a também
ter um conhecimento, né? Não podemos guardar o conhecimento, devemos expandir o conhecimento para que outras pessoas também tenham oportunidade. Então, um abraço, é só. Ficar com Deus todos.